Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o Jeep Commander Longitude já 2026. Eu nem sou fã de carro preto, mas isso aqui combinou, hein? Esse vídeo aqui é o de viagem, então significa que a gente vai de São Bernardo do Campo até Jundiaí com este grande SUV. A gente vai testar na prática quesitos como o consumo. Já vou falar de motorização para vocês, mas é aquele 1.3 turbo num carro desse tamanho. Será que vai ficar bom o consumo? O desempenho também é uma incógnita que a gente vai responder nesse vídeo. E por mais que seja a versão de entrada, isso não quer dizer que o carro é pelado. Ele tem muitos sistemas ADAS, por exemplo, e isso a gente vai falar num vídeo dedicado, é claro, porque eu gosto de dizer tudo nos mínimos detalhes para vocês. Um pouquinho aqui do interior e vamos lá testar o carro na prática. Sabe onde estamos? Sabe? Vocês conhecem já, né? Vamos pegar agora a rodovia dos Bandeirantes para começar o nosso trecho de estrada. Para isso, o que eu vou fazer? Vou resetar aqui o nosso trip de consumo A. Lembrando, ar-condicionado ligado durante o tempo inteiro. Só que o carro não tem modo de condução. Nenhuma versão, tá? Algumas você tem o seletor de terrenos, mas é um pouco diferente. E aqui só o modo esporte, não tem um eco, não tem um individual. O normal tem, porque o normal é normal, né? Mas sinto falta disso. Mas então o esporte vai desligado por enquanto. Assim que a gente sair do pedágio, a gente vai pisar fundo para testar o desempenho, né? E aí eu vou ligar, lógico, o modo esporte. Por enquanto vamos dirigindo de forma tranquila. E eu digo para vocês, pessoal, que estamos aqui abastecidos com gasolina. Isso é muito importante citar, vocês sabem bem, né? Vamos falar aqui de conjunto mecânico. A gente tem nessa versão o motor 1.3 T270, que é aquele turbo flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 176 cavalos com 27,5 kgfm de torque. Por que são 176 cavalos? Antes da linha 25, tá? Carros fabricados a partir de 2025, no caso da Stellantis, perderam potência. Só o Abarth, tanto Fastback quanto Pulse, que mantiveram os 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina. Continua com a transmissão automática convencional de 6 marchas. E nesse caso aqui a tração é dianteira, mas você tem... agora o Cid saiu de óbvio. Mas você tem outras versões com motor diesel ou com motor 2.0 turbo flex. Aquele motor 2.0 anda pra cacete, hein? Lá você tem sim a tração 4x4 e um câmbio diferente. Aqui são 6. Isolamento acústico e também o preço do carro. O que vocês querem saber primeiro, hein? Não dá pra eu saber o que vocês querem, então eu vou chutar. Vou começar aqui pelo preço. A gente tem nessa versão Longitude, que é a configuração de entrada, um valor tabelado já na linha 2027 em R$ 228.790. 229 arredondando. Não tem opcionais para essa versão, você tem só a pintura, que custa ali uns R$2.000, R$3.000, dependendo da cor. Mas essa aqui, que é a Preto Carbon, que em alguns lugares diz que ela é sólida, depois em alguns outros modelos a Jeep diz que ela é metálica, eu nunca sei muito bem. Mas o fato é que ela é gratuita para esse carro, então esse aqui que nós estamos testando custa mesmo esse valor de tabela. Aliás, você consegue mais barato em promoções. É fácil você achar esse carro na faixa de 197, 198 mil reais, o que é um bom desconto. De 230 para menos de 200 é um desconto bem interessante. Sobre isolamento acústico, eu acho até um ponto relativamente positivo do carro. Por ser um SUV grande, ele tem maior resistência no vento. Então, o isolamento acústico é mais difícil de ser tão bom, digamos assim, né? Porque você está batendo contra o vento, você está fazendo mais barulho, não tem jeito. Pelo preço do carro, por ser um custo-benefício bom, hoje qualquer coisa custa 200 mil, vou até considerar como um ponto positivo. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar ali como mediano, tá? Tá dentro da média da categoria. Vamos falar agora sobre direção e suspensão. Eu cito para vocês que a gente tem aqui uma suspensão muito bem calibrada. Isso a gente já viu em vários carros da Jeep e se repete aqui no Commander. Esse carro é realmente muito confortável, muito gostoso de andar. Os bancos também eu considero bastante macios. Não são aqueles bancos duros que a gente encontra em alguns outros modelos. E a suspensão, principalmente na estrada, que tem menos desníveis,
você percebe o quanto ela é macia sem ficar muito molenga. Então não te passa em nenhum momento aquela sensação de insegurança. Você sente o carro na sua mão. Até para fazer curvas um pouquinho mais fortes, lógico, ele tem a dinâmica de um SUV de 7 lugares, mas tem suspensão independente nas 4, então também não é ruim. Não te passa aquela sensação de insegurança ou uma inclinação extremamente alta da carroceria. Mesmo na cidade, onde tem ruas mais esburacadas, você também percebe a suspensão bastante confortável. Para um SUV de 7 lugares, isso é, diria até, essencial, não só legal. E falando sobre a direção, ela também fica bem acertada aqui na estrada. Lógico, você tem aqui um carro bem comprido, alto, pesado, então você se sente como se fosse num ônibus, né? Ela não é assim extremamente direta, mas é sim uma boa direção. Ela fica com peso interessante, confortável para você dirigir aqui na estrada. Também não te passa a sensação de insegurança, ó. Ela não é molenga, estão vendo? Você sente realmente que é um carro um pouco mais pesado, mas é normal, é até bom por um lado, como eu disse, para não ficar leve demais a direção. Falando sobre consumo, primeiro eu cito que esse carro tem nessa versão, que é a de entrada, 1.668 kg. É bastante coisa, e lembrando, eu estou sozinho dentro do carro, hein? Um passageiro somente, embora tenha o peso de 2, e sem bagagens. E a gente tem, segundo o Inmetro, um consumo rodoviário de 11,5 km por litro na gasolina. Eu acho que vai fazer mais que isso, vamos ver o resultado. Vamos ver então, foram 24,6 km rodados em 14, 15 minutos mais ou menos, e a média de 16,9 km por litro. Para um carro desse porte 7 lugares, por mais que estejamos sozinhos aqui, eu gostei do resultado. Bem acima dos 11,5 do Inmetro, né? E isso com o ar ligado o tempo inteiro e na gasolina. Agora vamos ver o desempenho. Vamos ao nosso teste de desempenho. Eu liguei o modo esporte, vou colocar aqui em mais ou menos 30 por hora, hein? Pé no fundo. Eita! Reduziu bem, hein? Vamos ver se vai dar tempo de chegar no 120, porque tem bastante carro aqui hoje. Olha, chegou até a aparecer uma linha vermelha ali no painel. 110, 120. Deu tempo. Meio no limite, mas deu. Posso dizer pra vocês que até um bom desempenho, viu? Eu esperaria até menos pelo peso do carro, ó. Estamos aqui a 100 por hora, pé no fundo. Ó, anda legal, ó, 110, 120. Esse motor, ele é bastante potente. Tem um torque interessante também, né? Em comparação a outros carros da categoria, tudo bem, a maioria deles são 5 lugares, né? 7 é só o Tiggo 8 Pro que tem nessa faixa de preço. E lá a gente nunca testou, então eu não sei dizer se o desempenho lá é melhor ou não. Mas aqui, para uma versão de entrada, ele é ok. Digamos que ele é o suficiente. Ó, vamos lá, 100 por hora, pé no fundo. Ó, reduziu bem, 110, 120. Com certeza, você colocando 5, 6, 7 pessoas dentro do carro, mais bagagem, esse carro vai sofrer um pouquinho. Se você blindar, também, né, é bem comum ver Commander blindado. Para ele ficar mais forte entre os concorrentes, para ele ser um custo-benefício ainda melhor, ele poderia ter já um motor 2.0 turbo, que não é econômico, mas que anda muito, ou quem sabe ter o apoio de um sistema elétrico, né? Não 48 volts, como a gente tem em algumas versões. Esse aqui, lembrando, na versão de entrada ele não é híbrido leve. Na Limited e na Overland, se eu não me engano, que você tem o novo sistema de 48 volts, que estreou na linha 27, inclusive. Então eu acho que ele poderia ter um sistema híbrido para auxiliar o carro, um híbrido de verdade, não esse híbrido leve, para ficar mais páreo com os concorrentes, principalmente chineses, que trazem já motores híbridos, até às vezes plug-in nessa faixa de preço. Mas entre os 7 lugares, como eu disse, ele quase não tem concorrentes. Então o custo-benefício pode ser diferente para você, né? 100 por hora, pé no fundo. Ele reduz até rápido, ó, 110, 120. Não achei ruim, sinceramente. Eu até esperava que esse carro fosse mais lento. Enquanto você está dirigindo ele de forma tranquila e sem o modo esporte, você até percebe que às vezes ele segura muito as marchas, porque ele fica em rotações mais altas. E isso provavelmente porque o carro é pesado, então ele tenta evitar que você sinta uma falta de desempenho. Olha lá, carro da prefeitura dando seta para a esquerda, indo para a direita, andando no meio da faixa, olha lá que beleza, ó. Estão vendo, né? Carro oficial, hein? Não sei se é prefeitura, governo, o que é, mas é placa oficial. Que belo exemplo, hein, meu amigo? 100 por hora, continua no modo esporte, tá? Pé no fundo. Ó,
110, 120. Vou considerar o desempenho como um ponto mediano desse carro. Não vou nem considerar como negativo. E lembrando que o ar ligado ele rouba um pouco de potência da motorização, e aonde a gente acelera aqui é uma leve subida. Então isso também influencia. Falando um pouco para vocês sobre como é dirigir o Commander Longitude, eu sinceramente gosto muito desse ponto. Ele não é um carro feito para esportividade. Ele é mais familiar. E você não vai pegar esse carro para ficar fazendo curva a 200 km por hora. Olha lá, a cagada. É, pelo menos dá seta, né, meu amigo? Ah, deu seta depois que entrou. Que bacana, hein? E você não vai, então, ficar andando em pista com esse carro, andar que nem louco, acelerando que nem no modo kamikaze e tudo mais. Agora, para um uso familiar, eu acho ele bastante interessante nesse sentido. Ele é confortável, suspensão muito boa, como disse, não passa sensação de insegurança, direção é boa, a posição de dirigir é boa, tem banco elétrico aqui para o motorista. Então dirigir o Commander é sim um ponto bastante prazeroso. Vamos agora ao nosso consumo acumulado, ou seja, 100% de estrada. Esse Renegade tá com uma pressa que eu vou te falar, hein? Pelo amor de Jesus! Rapaz do céu! Enfim, trecho 100% de estrada, ar ligado na gasolina, 37 km rodados, 25 minutos de trajeto e 14,7 km por litro. Lembrando que, infelizmente, ele não mostra a velocidade média aqui nesse painel. Vai entender, né? No trip daquele painel de 7 polegadas da Stellantis, que teoricamente é mais simples, mostra e aqui não. Por quê? Boa pergunta, também não sei. E sobre o consumo, eu vou dizer que eu gostei. Pelo menos na estrada, eu acho que é um carro consideravelmente econômico, pelo porte dele. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu tenho a dizer para vocês sobre o Commander Longitude nesse uso de viagem é que ele é um carro muito bom para isso. Acho que poderia sim ter um conjunto mecânico um pouco mais potente em relação à categoria do carro. Lembrando, esse é o mesmo motor que a gente encontra lá no Renegade. Não que seja ruim, vocês viram que o desempenho não deixa muito a desejar, mas é só ok para esse carro, né? Poderia sim ser um diferencial do Commander, mas muito confortável, tem um isolamento acústico bom até para a categoria, também um bom espaço interno, é 7 lugares, baita porta-malas, gostoso de dirigir. Então realmente, viajar com Commander é um ponto bastante positivo, mesmo nessa versão de entrada, que é a Longitude. Vamos falar agora sobre a média de consumo que ele fez no trecho inteiro entre São Bernardo e Jundiaí. Primeiro eu já lembro que esse trecho inclui cidade em São Bernardo, cidade em Jundiaí, cidade em São Paulo, aquele trecho de estrada que vocês viram, um pequeno trecho de estrada lá em São Bernardo, enfim, vários pontos, é o trajeto inteiro. E vocês já sabem, quem acompanha o canal, que alguns carros ali ficam contando o tempo do trajeto mesmo com o motor desligado. E infelizmente é o caso aqui do Commander também. Então os números mudaram um pouco quando a gente chegou e eu anotei para vocês. Foram os mesmos 79,4 km. Como a gente manobrou, assim que a gente chegou, na verdade foi 13,1 km por litro. E o percurso demorou, mas foi menos do que 2 horas e 10. Foram 1 hora e 50 minutos de trajeto. Geralmente a gente faz em 1 hora e meia, 1 hora e 35, às vezes 1 hora e 25. Ou seja, pegamos um pouco mais de trânsito hoje. Ainda assim, é uma boa média assim, para um carro desse tamanho com motor 1.3, que é um motor relativamente pequeno, embora seja turbo. Então a gente vê que para viajar, o Commander não é assim tão gastão quanto parece. Já assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like? Não hypou esse conteúdo? Acho que eu até esqueci de pedir pra vocês, né? Nem lembro mais. Mas eu te dou um tempinho, vai lá, é rapidinho. Arrasta os comentários pro lado e dá essa hypada no conteúdo que é de graça pra vocês. Pessoal, comenta aqui embaixo também o que vocês acharam sobre as médias de consumo e sobre o Jeep Commander Longitude de modo geral. Vocês comprariam ele nessa linha 2027? E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.